Olá, sejam muito bem-vindos ao Beleza é Ter Saúde, aqui do Terapeutas da Beleza. Eu sou Cíntia Natoli, eu sou fisioterapeuta integrativa e meu papel é ajudar as pessoas a entenderem que a estética, ela floresce de dentro para fora. Ela é uma questão de uma saúde estruturada, equilibrada, e para que a gente tenha resultados na estética, a gente precisa cuidar dessa saúde, desse terreno biológico, para que tudo fique muito mais bonito e que os resultados cheguem sem tanto esforço, sem tanta dor, sem tanta tragédia, que hoje em dia a estética está sanguinária, mas não precisa ser. E muito menos dolorosa, desde que a gente entenda que a gente precisa cuidar o mais cedo possível, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema muito importante, que é sobre limpeza de pele, que é a chave para termos resultados de verdade. Então, quando a gente fala de limpeza de pele, a gente sabe que muita gente não valoriza muito isso. Acha que só limpar em casa já é suficiente e não é bem assim. Quando a gente faz uma limpeza dentro de um ambiente clínico com um profissional, a gente tem outras coisas que são incluídas no procedimento, além de ativos específicos, nós também temos manobras e toda uma questão ali técnica que a gente vai aplicar e que faz diferença, tá? Então a limpeza diária ela é essencial, mas a profissional é muito importante. Faria muita diferença se as pessoas fizessem de fato a limpeza de pele como deveria. E já vou pedir aqui para que você curta o vídeo, para você não esquecer, compartilha com alguém que gosta do tema, se não segue o canal, siga o canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as novidades. O Beleza é Ter Saúde acontece toda quinta-feira, com novos vídeos às 18h15. A partir de maio eu vou fazer os vídeos quinzenalmente, não vou fazer mais semanalmente, porque eu tô com uma demanda muito grande de conteúdos, mas vou continuar trazendo os conteúdos para vocês. Combinado? Então, hoje vamos falar abertamente sobre essa questão da limpeza de pele. Na clínica, eu percebo que muitas vezes a pessoa chega e está investindo em vários procedimentos, está fazendo um monte de procedimento, muitas vezes caros, investindo alto, usa produtos em casa muito caros também, e as pessoas sempre me perguntam, precisa ser produto caro? Não, gente, não precisa, né? Eu sempre falo que o mais eficiente é alimentação, sono, água e manobras, estímulos. Então, temos que tratar de fora para dentro também e temos ativos muito bons para fazerem esse trabalho, né? Então, não precisa ser o mais caro. A questão é que a gente precisa estar com esse terreno biológico bom para que ele responda. E aí não é sobre preço. Claro que existem tecnologias mais avançadas nos ativos, isso varia também, mas não é o único caminho para se ter resultado, tá? Então vejo muita gente fazendo bioestimulador de colágeno, laser, peeling, fazendo várias técnicas que são, assim, muito legais, são muito eficientes, temos resultados, mas eu sempre falo, a gente tem resultado a partir de um terreno biológico limpo, saudável, né? Então, a gente olha e percebe que ainda tem uma pele opaca, ainda tem uma pele inflamada, você percebe que o corpo, né, tá inflamado, a pessoa tá com uma pele congestionada, você percebe isso, porque o viço da pele, a estrutura da pele, ela indica muita coisa para quando o profissional olha. A gente olha, bate o olho e já percebe algumas questões, tá? E a falta de resposta, muitas vezes, aos tratamentos, ou quando a pessoa chega num ponto que não melhora mais. Ela trava ali num ponto e não melhora mais. Tem um fator de idade, que a gente precisa sempre ser coerente, né? Então, óbvio que não dá para ficar melhorando sempre. Chega uma hora que você estabiliza e o que a gente faz é uma manutenção. Quando eu falo de parar de estabilizar, é quando você ainda tem disfunção e não avança, você não consegue melhorar mais nada. E ainda existem disfunções que dariam para ser trabalhadas. E aí que ativa nosso sininho aqui de tipo, tem algo que eu não estou olhando, que eu preciso olhar. E uma dessas coisas é a possibilidade dessa pele respirar melhor. Porque muitas vezes, o que a limpeza de pele ela proporciona? Ela não é só limpar, só tirar cravo, só fazer extração. Não, essa não é nem a parte mais importante. É realmente um gerenciamento, é para você reorganizar esse tecido.
é para você limpar e trazer circulação, é para você melhorar a oxigenação e nutrição por meio de uma técnica que vai ajudar essa pele a se restabelecer. Então a gente está cuidando ali de uma barreira muito importante. A gente tem o extrato córneo, essa barreira superficial, que é essencial para que a gente tenha uma pele mais bonita, mais uniforme. Temos várias camadas na nossa pele que são importantes, mas a gente precisa pensar nessa estrutura superficial, que muitas vezes é extremamente agredida numa limpeza de pele, o que é muito errado. Muito errado. A gente não deve agredir a pele numa limpeza de pele. A gente deve preservar o máximo possível dessa barreira, porque é ela quem vai trazer um visual mais bonito, tá? Então a gente tem que restabelecer a saúde dessa barreira, desse extrato córneo, para que a gente tenha resultados ainda melhores. Então, a gente vai desobstruir o que tiver obstruído, a gente vai melhorar a oxigenação, a gente vai reduzir o ambiente inflamatório. Então, o ambiente inflamatório, é uma espinha? Não necessariamente rosácea, melasma são situações assim. Tem gente com dermatite. Então, a gente tem algumas alterações que são sinais de inflamação. E a gente precisa saber como tratar cada uma delas. Não é uma limpeza igual para todo mundo. Não é só passar os ativos na mesma ordem, os mesmos ativos, não é sobre isso. Precisa ter estratégia, precisa ter um gerenciamento. Aí a gente vai melhorar a permeação dessa pele, porque muitas vezes a pele está entupida. Todo dia a pessoa vai passar creme, passa protetor solar, tem a poluição, tem toda essa questão, tem o sebo da própria pele, e aí fica tudo obstruído. Você bota produto, não entra, não tem como entrar. E aí você está gastando dinheiro. Então, muitas vezes você até melhora a estrutura da barreira, mas isso não permeia, isso não atravessa essa barreira. Por isso que a limpeza profissional, ela é importante. E aí a gente vai falar quais são as etapas ideais, tanto para quem está em casa, como para os profissionais, né, que atuam com essa limpeza de pele nos seus espaços, e também a frequência. Então, fica aqui que a gente vai falar sobre isso. Então, uma pele congestionada, ela não vai responder bem. De várias formas ela não vai responder bem, nem a tratamentos, nem a ativos, nem a nada, ela não vai responder bem. Então o tecido inflamado não regenera direito. E a nossa pele, ela tem uma inteligência e ela é destruída com esses fatores agressivos, né? Esses agressores externos e também interno. Por isso que a gente precisa regular as coisas para que essa inteligência seja restaurada. Quando eu falo inteligência, é que o corpo ele tem uma capacidade de regeneração que é nata dele. Ele vai se regenerar. Se você se corta, você não se regenera? Eu brinco que é o nosso talento Wolverine, né? O nosso lado Wolverine. Nós temos isso. O corpo ele é capaz de se regenerar. E essa regeneração ela pode ser ainda melhor quando a gente ajuda esse corpo a ter estrutura para isso. Então, qual que é o maior erro que eu vejo com relação à estética? A limpeza de pele eu considero como a base para bons resultados. Então, todo tratamento no meu consultório começa com limpeza de pele. Não tem como. Eu preciso que essa pele esteja limpa, eu preciso desobstruir, eu preciso ver o que sobra, eu preciso ver o que ela faz depois que eu limpo, o que ela apresenta, entende? Então a gente precisa entender que é a base de qualquer tratamento. Primeiro ponto. Então a pele precisa estar limpa, ok? Se eu não tenho isso, não adianta ficar estimulando colágeno, ficar aplicando ativo caro, ficar fazendo tecnologia, não vai adiantar. Então, coisas que vão se acumular na nossa pele. A oleosidade natural da pele, resíduos que ficam de vários produtos que a gente usa, queratinização. Então, a gente tem queratina e muitas vezes isso começa a obstruir. E isso pode levar a inflamações que viram acne, que viram nódulos, e isso vai avançando. A gente tem os cravos, a gente tem pústulas, a gente tem várias estruturas que apresentam uma obstrução. E a parte da queratina, ela também contribui para essa obstrução, né? E aí tudo isso, quando não tratado, vira inflamação, tá? Então a gente cria um ambiente que afeta a circulação,
e sem circulação o viço da pele morre, a gente fica com uma pele opaca, começa a ter discromias, então a gente começa a ter, não tem uma pele uniforme, a gente não vê uma pele lisinha ali no sentido de uma coloração saudável e uniforme. A microbiota cutânea, ela é prejudicada. Então, até a limpeza de pele, se ela é feita com produtos errados, em excesso, em falta, com ativos errados, você altera a microbiota da sua pele. Assim como a gente tem microbiota no intestino, a gente também tem microbiota na pele. E essa microbiota são bactérias que são boas, são necessárias para o bom regulamento do nosso tecido, do nosso organismo. Só que quando isso desarranja, elas ficam bagunçadas, a gente começa a ter, às vezes, outros tipos de micro-organismos que são nocivos ao invés de serem benéficos. Então a gente precisa, de fato, realmente manter essa estrutura de microbiota estável. Tá? E aí, como eu falei, dificulta a absorção de ativos, a pele perde a capacidade de resposta. E a limpeza de pele, como eu falei no comecinho, não pode ter agressão. Isso para mim é um dos maiores erros, se não o principal erro que eu vejo na estética, né? É muito triste quando você vê que a pessoa espreme, machuca, usa equipamentos que deixa marca na pele, a pessoa sai com a pele toda manchada, sai vermelha. Eu lembro que tinha uma paciente que ela falava assim, ai, eu não vou marcar limpeza de pele agora porque eu vou ter um evento. Eu falei, mas qual o problema? Não, que a pele fica horrível. Gente, a pessoa vai para fazer uma limpeza de pele para a pele se regenerar, para a pele ficar boa, não para a gente agredir mais ainda. Então, as limpezas de pele que eu faço, que eu trabalho no consultório, não pode machucar, em hipótese alguma. A pessoa pode ficar com uma vermelhidão ali durante o tratamento, mas mínimo, pontual. Depois a gente tem que acalmar essa pele e ali em questão de meia hora, no máximo uma hora, a depender, porque às vezes a pessoa sai já com o rostinho normal, como se nada tivesse acontecido, só com a pele viçosa, brilhante, limpa, bonita. E aí, é isso. Então, se você costuma ir para algum lugar fazer limpeza de pele e fica com a pele estourada, saia desse lugar, corra desse lugar. E se você é um profissional que faz desse jeito, você precisa aprender como fazer uma limpeza de pele que seja de fato positiva e não destruidora, tá? Então, a gente precisa ajudar a barreira, a gente não pode lesionar esse tecido, tá? Então, esse atrito, essa lesão, ela não é saudável, entendeu? Ah, mas como é que eu vou fazer a extração sem machucar? Tem técnica, tem forma. Na mentoria eu ensino passo a passo bonitinho para que a gente faça isso da melhor maneira, tá? Então, se uma pele fica extremamente lesionada, você aumenta o risco de inflamação, pode abrir espaço para uma infecção, dependendo do que pode acontecer, fica mais sensibilizada, pode manchar. Então, se a pessoa não está com uma boa regeneração, aquela lesão que você gerou na pele pode virar uma marquinha que antes não existia. Então, principalmente quando a gente vai tratar acne, né? Muitas vezes as pessoas querem sair espremendo, querem sair cutucando, tem estratégia. Tem quando mexer, quando não mexer, quando ter uma conduta e quando não ter uma conduta. Isso é muito importante. A gente não pode comprometer a barreira cutânea, tá? A gente precisa mantê-la íntegra o máximo possível. Então, se a gente for falar de etapas ideais de uma limpeza de pele, eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Esqueçam sair espremendo, apertando e lembrem-se, existe uma sequência lógica porque nós temos uma fisiologia que exige um raciocínio. Então a gente precisa seguir essa sequência. Então, existe um protocolo definitivo? Não, mas existe uma sequência que existe um porquê dessa sequência, tá? E a gente vai falar sobre isso, que é para a gente modular esse tecido, ajudar ele a se recuperar, preservar a barreira e melhorar o resultado. Então a gente sempre vai começar com higienização. A gente vai limpar. O objetivo é tirar os resíduos mais superficiais, a gente reduz ali já o excesso de oleosidade, então a gente vai escolher o tipo de ativo de limpeza de acordo com o tipo de pele daquela pessoa, se é uma pele oleosa, se é uma pele mista, se é uma pele seca. Já o ativo de limpeza, ele já precisa ser específico para o tipo de pele, tá? Então isso é essencial. E a gente está preparando o tecido para as demais etapas. E aí o erro aqui é quando as pessoas já querem usar produtos extremamente agressivos. Não faz sentido, a gente só está limpando. A gente não pode já chegar querendo sensibilizar essa pele porque a gente ainda vai fazer outras etapas
e que quanto mais íntegra essa pele estiver, melhor. Então a gente traz um relaxamento, é um momento agradável, é um momento suave, sem força, sem atrito, tá? Depois de uma pele limpa, a gente vai pensar na esfoliação, tá? Então a gente vai, se for indicada, lembrem-se sempre disso, nem sempre uma pele precisa de esfoliação. Tem gente que quer esfoliar sempre, isso é péssimo. Além de lesionar a barreira, como eu falei, você também pode gerar um efeito rebote. Então, o que é um efeito rebote? A pele, ela tem a sua proteção. Se eu fico tirando, ela entende que ela tem que proteger, aí ela produz mais. Aí você tira, ela produz mais, então começa a ficar mais grossa a pele. Ela começa a reagir, e aí você tem um efeito rebote. É para todo mundo? Não, mas isso pode acontecer. Então, a esfoliação também tem uma frequência que depende do tipo de pele. Então, eu falar aqui de quanto em quanto tempo é o ideal seria uma irresponsabilidade. Por quê? Porque não tem um tempo ideal específico. Eu preciso avaliar a pele para verificar o que essa pele precisa, o que ela me pede. Entendeu? Então a gente vai remover a questão da queratinização que eu comentei, a gente tem esse acúmulo, na esfoliação a gente vem tirando essas células mortas, a gente vem tirando essa camada que está superficial e lembrando que essa camada ela também protege a pele. São células mortas, mas elas acabam fazendo uma camada protetora. Quando eu tiro isso na limpeza de pele, eu tiro essa proteção, por isso é essencial o protetor solar após uma limpeza de pele. Por quê? Porque você tirou a camada de proteção. Vão vir novas células mortas, porque isso acontece constantemente, mas logo após o procedimento, a pele está extremamente aberta e exposta, tá? Então a gente precisa pensar nisso também. Com isso, a gente ativa, melhora a renovação. Eu abri espaço para que novas células venham e a gente gerou esse estímulo e a gente vai facilitar a permeação. Concorda que eu tirei aquela capa de células mortas, a pele está aberta, está limpa para receber o que eu vier a colocar nessa pele? Então isso é muito importante, tá? E nem toda a pele precisa de esfoliação, lembrem-se disso, tá? E existem tipos de esfoliação, eu posso até trazer numa outra aula sobre isso, mas você precisa saber qual vai ser o tipo de esfoliação que você vai aplicar e que é mais indicado. Tá? E o que é unânime é, pele inflamada, a gente evita prejudicar essa barreira. Então, a esfoliação ela vai gerar uma alteração ali que num processo inflamatório não é indicado, tá? Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. Ou, se for indicado, tem que escolher bem qual vai ser o tipo de ativo e mecanismo. Aí a gente vem para a emoliência. Então, tudo aquilo que não saiu na limpeza, que não saiu na esfoliação, aí a gente vai pôr a parte de emoliência, que é para facilitar o processo. E essa parte, muitas vezes, ela é negligenciada. Por isso que muitas vezes machuca a pessoa. Por quê? Porque não foi feita uma boa emoliência. Então, qual que é o objetivo da emoliência? É justamente amolecer os comedões, abrir, vasodilatar, você vai ter mais abertura para que toda a sujidade possa sair, você reduz o trauma na extração, você preserva o tecido. Então, quanto melhor for essa etapa, quanto melhor for a sua emoliência, melhor vai ser a sua limpeza. Existem vários recursos para a gente fazer a emoliência. Pode ser com equipamento, pode ser com os ativos, pode ser com calor, mas a gente precisa escolher aquilo que é ideal para aquela paciente, lembrando, calor na inflamação também não é indicado. Então precisa ter estratégia. Isso na mentoria eu também ensino detalhadamente, tá? Então quanto melhor a sua emoliência, menos agressão você gera, vai ser muito mais suave. E aí a gente vem para a quarta etapa, que é a parte da extração. E aqui é técnica pura. A gente precisa ter mão, delicadeza e inteligência e técnica para poder fazer do jeito certo. Não é força. Se você tem que fazer força, se você está brigando com a pele, você já está errado. Se você teve que fazer força, é porque não era para tirar aquela sujidade naquele momento. Aquilo que precisa sair, vai sair de forma suave e natural. Tem gente que vem com a pele muito suja, muito obstruída. Não vai ser em uma limpeza de pele que você vai limpar tudo.
Você consegue ter um bom resultado, mas essa pessoa seria legal você chamá-la para ela voltar dentro de um período para fazer. E aí vai ser mais curto, né? Um período mais próximo do que a frequência de manutenção, mas justamente para finalizar, para conseguir isso de uma maneira delicada, não agressiva. Porque tem gente que quer resolver a vida da pessoa em uma limpeza de pele. Não vai. As pessoas precisam entender que existe uma questão de natureza. Então a gente não pode forçar. O que tá para sair, vai sair. O que ainda tá lá dentro, a gente vai trabalhando com ativos. As argilas ajudam muito nessa parte de limpeza para puxar, e aí sim a gente extrai de forma delicada. Então uma extração agressiva, ela vai gerar inflamação na pele, ela pode romper o tecido, ela vai aumentar o risco de mancha e ela piora muito a barreira cutânea. E lembrem-se, a barreira cutânea é onde mora a nossa inteligência, é onde tem toda a estrutura ali para que a gente tenha uma reparação, uma regeneração boa. Se você fica destruindo isso, você não vai contribuir com o corpo, você não vai contribuir com essa saúde estética. Terminando a extração, temos obrigatoriamente que acalmar e reequilibrar essa pele. Obrigatoriamente, porque a gente mexeu, a gente cutucou, a gente mudou toda a estrutura ali temporariamente, então agora a gente tem que acalmar, tranquilizar essa pele, reequilibrar, tá? Então depois da extração, a gente não vai secar a pele só, seca e acabou. Não, a gente vai reduzir a inflamação, vai recuperar a barreira, vai devolver equilíbrio, e é aí que a gente começa a usar os ativos. Aí você usa um ativo calmante, você pode usar máscaras, é a hora de fazer uma hidratação, é a hora de você usar recursos anti-inflamatórios, você pode usar equipamentos como um laser, por exemplo, laser terapêutico, tá? Simples, luz vermelha, tá? Infravermelha, pode usar LEDs. Então existem várias formas de você fazer, e se você não tem equipamento, não tem problema, você usa as máscaras, você usa suas mãos, você tem várias formas de trabalhar que são extremamente eficientes, mas acalmar a pele, a gente não pode pular essa etapa. Depois de uma limpeza de pele, a gente tem que acalmar essa pele, regular esse tecido, trazer de volta essa estruturação e falar, olha, acabou. A gente fez toda uma ajudinha aqui para você e agora pode relaxar. Agora você tá limpa, você tá prontinha. E aí você pode associar a limpeza de pele com uma revitalização. E é nessa etapa, que é a etapa dos ativos, da nutrição, tá? E aí, a etapa de proteção e orientação. Como eu falei, não dá para você sair com a pele que acabou de ser limpa sem uma proteção, tá? Então a limpeza de pele, ela não termina na maca. Ela não termina na maca. O paciente precisa entender que ele precisa de rotina, de hidratação, de fotoproteção, de manutenção. Então, a rotina em casa e a rotina no consultório. Isso é muito importante, tá? Então, isso é papel do profissional orientar. Pode fazer indicação de ativos, pode fazer indicação de massagens, vai estruturar qual vai ser o plano de gerenciamento de pele que vai ser feito, de quanto em quanto tempo essa pessoa deve voltar para fazer uma nova limpeza, para fazer uma nova hidratação. Se a pessoa não gosta de fazer os procedimentos em casa, convide-a para ir toda semana. Porque já que a pessoa não limpa, né, no dia a dia, porque tem gente que não limpa mesmo a pele. Não limpa. Lava com o mesmo sabonete que lava o corpo, às vezes lava com o próprio shampoo, tem gente que realmente não cuida. E aí você pode propor de fazer esse cuidado semanalmente, quinzenalmente, tá? Mas é importante você entender a estrutura de vida, a rotina, o que a pessoa está disposta e que não está, para que você venha com um plano que caiba na rotina, no orçamento, no tempo dessa pessoa, tá? Então, uma pele bonita não vai ser resultado de um dia. Ela é uma construção diária e reflexo de um ambiente equilibrado, tá? E aí, qual a frequência ideal, Cíntia? Depende da pele, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas recomendações de protocolos básicos, mas lembrem-se que cada caso é um caso e a gente precisa avaliar sempre individualmente. Mas em aspectos gerais, quando você vê uma pele congestionada, uma pele mais oleosa, ela vai pedir uma limpeza a cada 30 a 45 dias, porque muita limpeza também não é indicado. Lembra do efeito rebote? Então, cuidado em casa é legal e a cada 30 dias, 45 dias no máximo,
para uma pele oleosa e mais congestionada. E aí, existem peles que estão oleosas por conta do estilo de vida da pessoa. E aí, se você trabalha com a saúde integrativa como eu, você entra com uma dieta terapêutica, você pode entrar com um floral, você pode entrar com alguns ativos específicos para regular e melhorar a oleosidade dessa pele de dentro para fora. Ah, minha pele é oleosa. Mas por que ela está oleosa? Será que a gente consegue melhorar isso de alguma maneira? Será que existe alguma questão alimentar? Por que essa oleosidade está tão alta? Então a gente busca essa regulação. Na mentoria, as mentoradas aprendem, né? Todos os TDBs dos terapeutas da beleza aprendem a fazer as dietas terapêuticas. Por quê? Porque isso ajuda demais. Então, ao invés de você falar assim, essa pele é oleosa e ponto, será que eu tenho como ajudar essa pele a ser mais regulada? Não tem problema quando a pele é uma oleosidade saudável, mas algumas pessoas sofrem muito, é uma oleosidade que chega a ser incômoda, a pessoa sofre com isso, e a gente pode ajudar quando a gente trabalha com a estética terapêutica, com saúde integrativa, tá? Quando a gente fala de uma pele normal, 45 a 60 dias é o tempo médio. E quando a gente fala de uma pele sensível, uma pele inflamada, a gente precisa individualizar, que é aquilo que eu te falei. Você vai ver como a pele vai responder, você vai conversando com essa cliente, com essa paciente, para ver como a pele está respondendo, e aí você vai estruturando conforme a resposta do corpo. A forma mais digna e ética de se trabalhar é ouvindo o corpo da pessoa, respeitando o corpo da pessoa. O corpo fala e a gente precisa aprender a ouvir e respeitar o tempo de cada corpo, tá? Então, na estética integrativa, o equilíbrio ele vale mais do que o excesso. Então, não é sobre fazer muito, fazer mais, é sobre fazer de maneira equilibrada e estratégica, tá? Então, quando a gente fala de um nível mais avançado, uma pele que está constantemente inflamada, ela vai aumentar, né, a degradação do colágeno, isso vai ser mais rápido, então ela vai degradar mais colágeno, ela vai ter um envelhecimento precoce, vai ter uma desorganização da matriz celular. Então, por isso que a limpeza de pele, ela é tratamento. Porque a limpeza de pele vai ajudar nessas estruturas. Não é só bioestimulador, não é só equipamento. Não, a limpeza de pele também ajuda a reduzir a degradação de colágeno. Por quê? Porque ela está restabelecendo o processo de autocura, de regeneração. Ela está reestruturando a inteligência dessa pele para regeneração. Então, uma limpeza de pele bem feita, estratégica, ela é poderosíssima. Tem gente que só com limpeza de pele e nutrição já mantém uma pele maravilhosa. Eu tenho pacientes que vêm ao consultório a cada 2 meses fazer isso. Tem uma boa manutenção em casa, tem uma vida reguladinha, e aí a gente tem esses resultados excelentes. Então a gente precisa pensar sobre isso e aprender a fazer esse gerenciamento, né? E quais são as contraindicações e cuidados que a gente precisa ter? A gente precisa evitar em acne inflamatória severa. Então, às vezes, tem acnes que estão muito inflamadas, estão infeccionadas, e aí a gente muitas vezes precisa de suporte médico, dermatológico para a utilização de antibióticos, muitas vezes. Então, a gente precisa ter essa noção de observar e falar, isso aqui é melhor não mexer, pode gerar um problema maior. Então, a gente tem que entender que existem momentos em que a gente precisa trabalhar de forma multidisciplinar. Rosácea ativa, tem que tomar cuidado. Herpes ativa, lesões abertas, então muitas vezes você vê uma lesão de pele e você vê que não dá para mexer, tem uma erupção, tem ali uma lesão que não, se pode infeccionar, gente. Então isso é muito sério. Não mexam, evitem esse tipo de coisa. Limpeza de pele é para fazer em peles íntegras e que possuem disfunções que cabem na nossa técnica, tá? Dermatites agudas, que vai gerar mais incômodo, vai gerar mais ativação, mais estímulo, e essa pele já está inflamada, já está agudizada. Queimaduras solares recentes. Então, se alguém chega com uma queimadura de pele, não é hora de fazer limpeza. A pele está tentando se regenerar daquela queimadura, você não pode mais afetar aquela barreira, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Cuidado com pele sensibilizada por ácidos, tem muita gente que usa ácido igual água, né? Então tem ácido no sabonete, tem ácido no creme, tem ácido em tudo, e aí essa pele, ela naturalmente ela vai estar mais sensibilizada, ela vai estar mais fininha, porque constantemente ela está lidando com ácidos.
O ácido ele é muito bom, eu gosto bastante, mas eu gosto também de usar com estratégia, tá? Para também não deixar essa pele tão fina. E quando a gente fala às vezes de uma pele mais madura, que a pele já tá mais fininha, os ácidos precisam ser usados com ainda mais cuidado, com mais cautela, tá? Pós-procedimentos, então a gente precisa saber o que você tem feito, o que você usa em casa, você fez algum procedimento recente, para a gente fazer uma limpeza de pele com segurança. E pacientes muito inflamados sistemicamente. Então você precisa saber se essa pele, caso você faça uma extração, e às vezes é uma extração que você nem machucou, mas se o corpo está muito inflamado, qualquer cutucadinha que você der pode virar um machucado, pode virar uma lesão. Por quê? Porque esse corpo vai reagir de forma muito mais sensível, tá? Ele vai estar mais sensibilizado. E quais são os benefícios? Quando a gente faz uma limpeza bem feita, com uma boa indicação, melhora a textura da pele, melhora o viço, a circulação, a absorção, permeabilidade, reduz a inflamação e melhora muito a resposta aos tratamentos. Mas o principal é que ele reorganiza o tecido e a inteligência natural da sua pele. Isso é muito poderoso, tá? Então, talvez o problema não seja que o seu tratamento não funciona. Talvez o problema seja que você ainda não entendeu que existe uma necessidade de preparo e uma estrutura de limpeza que seja constante. Então, eu recomendo que você faça uma limpeza de pele no mínimo a cada 2 meses. No mínimo, tá? No geral do geral, no mínimo. O ideal seria a cada 45 dias, mas pelo menos a cada 2 meses você visitar uma profissional da sua confiança para fazer uma limpeza de pele, você já vai ver muita diferença e você já vai estar fazendo um pouquinho de gerenciamento para um envelhecimento que seja muito bacana, com uma pele mais bem cuidada, mais estruturada, mais organizada. Vai fazer diferença, tá? Se você incluir isso na sua rotina. E agora me conta, como é que você trata a sua pele? Como é que você trata a pele do seu paciente, do seu cliente? Me conta o que você achou dessa aula. Eu quero saber o que você aprendeu, se tinha alguma coisa diferente, se a gente trabalha do mesmo jeito, se você tem cuidado em casa. E na próxima quinta-feira eu venho com um vídeo novo às 18h15, um novo conteúdo para vocês, para a gente continuar trazendo esse raciocínio mais aprofundado, pensando em saúde, em gentileza com o nosso corpo, uma estética terapêutica que não precisa ser sofrida, né? Então, eu te vejo na próxima aula e você também pode me seguir no Instagram, no Doutora Cíntia Natoli ou no Terapeutas da Beleza. E se você quer entrar para a mentoria, eu vou deixar aqui o contato para você entrar em contato, participar da avaliação e se você for pré-aprovado, a gente vai conversar para que você faça parte da mentoria Terapeutas da Beleza. Então, a gente se vê na próxima quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau!